Vamos dar uma olhada de perto em uma das narrativas de criação mais famosas de todos os tempos. Gênesis capítulo 1. O objetivo aqui é entender a estrutura surpreendentemente poética e simétrica que existe por trás do texto e ver como ele constrói, passo a passo, a sua visão do cosmos. Tudo começa com essa frase, né? Que frase! É o ponto de partida de tudo, uma declaração poderosa que já estabelece o tom para o que vem a seguir. Só que a história não para aí. Logo depois dessa grande afirmação, o texto começa a pintar um cenário. Fica a pergunta: como é que o mundo era exatamente nesse princípio? E a resposta vem logo em seguida no versículo 2. O estado inicial não é um nada absoluto, sabe? Era mais como um caos. O texto descreve como sem forma e vazia, com trevas por toda parte. Esse é o problema central, a desordem inicial que os próximos dias da criação vão resolver. E a solução para esse caos se desenrola em duas fases bem claras. Vamos para a primeira. Os 3 primeiros dias, que a gente pode chamar de fase da separação. É aqui que a ordem começa a ser imposta sobre a desordem. E antes de mais nada, é fundamental notar como a criação acontece. O poder criativo vem através da palavra. A frase "e disse Deus" se repete como um refrão, marcando o início de cada ato e dando um ritmo quase musical para o capítulo inteiro. No primeiro dia acontece a primeira e mais fundamental das divisões. Deus fala e a luz surge. Mas o ato não é só criar a luz, é também separá-la das trevas. Assim são estabelecidos os domínios do dia e da noite. A ordem está começando a aparecer. Seguindo essa mesma lógica de organização, o segundo dia continua o trabalho de separação. É criada uma expansão, que o texto chama de céus, para dividir as águas. Agora a gente tem um domínio em cima, as águas de cima, e um domínio embaixo. O terceiro dia completa essa fase inicial de formação. As águas de baixo são reunidas, o que permite que a porção seca apareça. Pronto, agora temos os reinos da terra e dos mares. E como um primeiro toque de vida, a terra recebe a ordem de produzir vegetação. Então, resumindo, os 3 primeiros dias são sobre criar os grandes domínios do mundo, dando forma ao que antes era sem forma. Temos a divisão entre luz e trevas, céus e águas, e terra e mares. Com isso, o cenário está pronto. Agora, falta preencher esse cenário. E é exatamente para isso que a narrativa se volta agora. Entramos na segunda fase, os dias de 4 a 6, que é toda sobre o preenchimento desses domínios que acabaram de ser formados. E é aqui que a estrutura literária do texto se revela de uma forma brilhante. Repare nessa simetria. Os dias 4, 5 e 6 não são aleatórios. Eles correspondem direitinho aos dias 1, 2 e 3. O que foi separado na primeira metade da semana é agora preenchido na segunda metade. É um paralelo incrível. Vamos ver como funciona? No dia 1, Deus separou a luz das trevas, certo? Pois bem, agora, no dia 4, ele preenche esses domínios com os luminares, o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. É uma correspondência perfeita, que dá função e propósito aos espaços criados. A mesma lógica se aplica aqui. No dia 2, os céus e as águas foram separados. E o que acontece no dia 5? Esses reinos são povoados. Aves para voar nos céus e criaturas marinhas para nadar nas águas. E é aqui que a gente vê a primeira bênção no texto: frutificai e multiplicai-vos. Finalmente, no dia 3, a terra seca foi formada. E no dia 6, ela é preenchida com os animais terrestres, feras, gado, tudo que rasteja. E então, como o clímax de toda a criação, surge o ser humano, feito de uma forma única, a imagem de Deus. A criação da humanidade vem acompanhada de uma missão, uma espécie de descrição de cargo. A humanidade recebe a responsabilidade de ser fecunda, se multiplicar, encher a terra e exercer domínio, ou seja, um cuidado responsável sobre a criação e todos os seres vivos. Com os 6 dias completos, os domínios formados e agora todos preenchidos, a narrativa se move para uma avaliação final, um balanço de toda a obra. E essa frase é a conclusão perfeita. Ao longo da semana, depois de cada ato, a avaliação era: bom, mas no final do 6º dia, quando tudo está completo, interligado e funcionando em harmonia, o veredito sobe de nível. Muito bom. É a declaração final sobre um projeto perfeitamente executado. Essa estrutura de ordem vinda do caos, de um mundo com propósito e que no final foi declarado muito bom, ecoou por milênios. E isso nos leva a uma reflexão final. De que maneiras essa história tão antiga sobre ordem e propósito ainda influencia a forma como enxergamos o mundo, o nosso lugar nele e até as nossas responsabilidades hoje em dia?